Fala galera top, boa noite, está começando mais um Topcast aqui na Top Litoral. Eu sou o Lucas Galante, estava com saudade de falar com vocês, de começar esse Topcast. Muita honra estar aqui. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com o Dr. Fernando Uraguchi, ele que é advogado, nascido em Peruíbe, e hoje nós vamos falar de política, vamos falar da cidade de Peruíbe, vamos falar um pouco da história dele, mas antes de começar a nossa entrevista, vamos para a anunciação aqui dos nossos patrocinadores da Topcast. Ioá Sushi, seu japé aqui, você já sabe, né? Vai ali na Avenida João Batista Leal, 185 Itanhaém, peça o seu combinado, seu yakisoba, seu temaki, escaneie o QR Code e faça o seu pedido para você comer o seu comida japonesa do Ioá Sushi. Pizzaria Sensacional, a melhor pizza do mundo, fica ali na rua Afonso Meira Júnior 120, na Vila São Paulo, em Itanhaém. Escaneie o seu QR Code e faça o seu pedido da melhor pizza do mundo. Essa pizza aí é saborosa, tem unidade em Peruíbe, tem unidade em Itanhaém. Faça o seu pedido e peça sua pizza agora mesmo na Pizzaria Sensacional. A Motion Fit também está com nova unidade. Fica aí na... Ixi, esse endereço aí tá pequeno, mas a gente depois aí pode também escanear o QR Code. Motion Fit também está no Facebook, está no Instagram. Não tá difícil aí fazer o seu contato e fazer a sua academia, fazer seu treino na Motion Fit, nosso parceiro top. Por enquanto é isso, vamos para a nossa entrevista. Vou falar um pouquinho aqui hoje do Fernando Uraguchi, ele que já é nascido em Peruíbe, ele já está com 38 anos, né, Fernando? 38 anos. É um renomado advogado, ele é professor, hoje ele é né? Hoje fiquei sabendo da atualização, né? Mas ele não está mais licenciado hoje, né, como... diretor, né, da faculdade da Universidade de Peruíbe, é isso? Eu saí da faculdade, né, que eu dava aula, lecionava, e estou afastado da diretoria da UAB por causa da política, né, das eleições desse ano. Mas o Fernando, ele é formado em Direito pela faculdade de Peruíbe, ele possui uma vasta experiência na área jurídica, sendo uma referência respeitada em Peruíbe e na região, filho da dona Rose, do senhor Aires, é isso mesmo? Isso. E o Fernando é casado com a Kelly, sempre ela apoiou ele na trajetória profissional e pessoal, com profundo comprometimento aí com a justiça e os direitos humanos. O Dr. Fernando atuou aí como direito na Ordem dos Advogados do Brasil, né, na OAB de Peruíbe, e hoje ele também é pré-candidato a vereador de Peruíbe, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão do propósito dele na política e como que essa profissão dele pode ajudar na cidade de Peruíbe. Então, além da sua atuação na OAB, o Dr. Fernando também é professor, né? Então, ensina a galera nessa questão do direito, como que pode trabalhar na justiça, mas hoje a gente vai falar bastante de política, hoje a gente vai falar dessa questão, por que o Dr. Fernando é pré-candidato a vereador. E ele também é pai, né, da Kiara, sua filha, que é uma grande fonte de motivação e inspiração em sua vida pessoal e profissional. Ele sempre se manteve ativo na comunidade, querendo ou não, participa aí de diversos projetos sociais e comunitários, buscando melhorar a qualidade de vida de moradores de Peruíbe. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, né? Então seja bem-vindo aí, obrigado, Fernando, pelo nosso Topcast aqui da Top Litoral. E tem algumas perguntas, né, que a gente bolou junto com a produção, mas me fala um pouquinho aí da sua trajetória em Peruíbe, você que é nascido lá, já 38 anos, conhece bem a região, o que você me diz sobre a sua infância, me diz aí sobre como que foi viver em Peruíbe. Ô Lucas, boa noite primeiro, né, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de participar aí do Topcast. Um podcast aí super legal, traz pessoas muito legais, muito interessantes. E nasci em Peruíbe, nasci lá no pronto-socorro de Peruíbe, né? A gente morava lá e foi um privilégio, na verdade,
crescer em Peruíbe, né? Nascer lá. É uma cidade maravilhosa, linda. Eu adoro natureza, né? Adoro esse clima tranquilo, né? Peruíbe sempre foi super sossegado e na minha época, né? Já tô com 38 anos, a gente não tinha a internet ainda como tem hoje, celulares, então a nossa vida era brincar, ia pra praia bastante, tem cachoeira, tudo isso aí colaborou. Minha família é toda de Peruíbe, né? A maioria deles é de Peruíbe, então cresci com meus primos, meus avós, e isso foi maravilhoso. Peruíbe é sensacional e eu quero que minha filha cresça lá, né? Os parentes e todo mundo unido. Isso foi maravilhoso para mim. Fernando, eu conversei com algumas pessoas até hoje, né? Falei, pô, eu vou entrevistar hoje o Fernando Uraguchi, né? E aí algumas pessoas falaram, pô, gente finíssima, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que conhece muita gente da cidade. Você tem uma certa credibilidade, vamos dizer assim, social, né? Nesse sentido de... se você está há muito tempo numa cidade pequena e não... A gente conversa com o outro e não tem inimigos, né? O que partiu nesse sentido de você ir para a política, né? Eu já quero até pular aqui um pouquinho o roteiro para entender, assim, da onde picou ali você, aquele mosquitinho da política ali, que deu vontade de ser candidato e pré-candidato agora, né? A vereador na cidade. Então, graças a Deus, né, a gente sempre teve uma boa relação com todos, né? Tenho muitos amigos realmente, são 38 anos na cidade, minha família inteira na cidade, todos comerciantes, meu pai, minha mãe sempre tiveram empresa, meus tios têm empresa, e a gente sempre teve uma relação muito boa com todo mundo. Então, graças a Deus, a gente não tem desavenças com ninguém, mesmo na profissão que a gente está, né, como advogado, necessariamente tem uma parte adversária, uma parte contrária que nem sempre vai ficar satisfeita, né, com a nossa atuação, porque é a parte adversa. Mas mesmo assim a gente sempre mantém o respeito. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Respeito, tem que ter um trabalho digno. Se você faz tudo correto, eu acho que não tem por que você ter inimigos, ter desavenças, né? Então, graças a Deus aí a gente tem uma boa reputação, né? Meus pais, a família, né? Estamos na cidade desde 68 que meu avô veio para cá, e desde lá todos estão aqui, meus tios, todos por aqui. E aí a política, né, veio aos poucos. Já fui convidado outras vezes, né, para ser pré-candidato, mas eu não tinha as pretensões que eu tenho hoje nesse sentido. Por quê? Eu acho que não tinha a preparação para isso. Sempre que eu me proponho alguma coisa, eu tenho que ter minimamente condições de desempenhar aquela função bem. Se eu não tenho condição, eu vou falar assim, cara, Lucas, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir entregar um resultado que eu quero, ou pelo menos tentar entregar um resultado que eu quero. Eu preciso ter uma preparação. E eu acho que os anos, né, como advogado, como professor, como empresário, me trouxeram uma carga, me trouxeram uma bagagem muito boa que eu posso entregar um bom trabalho nessa área. E minha avó já foi candidata na cidade de Itanhaém algumas vezes. Minha avó é a professora Jurandir, está super empolgada com a pré-candidatura, né? Então isso já traz aí algo no DNA. E o meu sogro foi, né, o Nilson, foi vereador 2 vezes em Peruíbe, e ele dá um incentivo muito grande, né? E toda a família apoiou o projeto, né? Entende que a gente consegue fazer um bom trabalho, a gente pode fazer um bom trabalho, e todo mundo se engajou aí nesse novo desafio. Bacana, a família toda se uniu, né? O Fernando, só vou pedir para você aproximar mais o seu microfone, isso, para ficar mais alto ainda o seu volume. E assim, bom, a família toda tá unida, né? Então, falando de família aí, quais aí são as memórias mais marcantes que você tem aí com seus pais aí, a dona Rose e o seu Aires? Que acredito que são a sua base aí nessa questão da educação e de ser uma pessoa bem sociável nessa questão política também. Porque para ser um bom político tem que ter essa credibilidade também familiar também, né? Tem que ter uma base ali para poder fazer as coisas acontecer, né? Sem dúvida. Eu acho que meus pais são um espelho, né, que eu vejo e da onde eu aprendi, né? Eles são muito benquistos na cidade, todos os amigos, tem muitos amigos, muitos conhecidos, todo mundo que conhece aí
adora eles, né? Meu pai, o Aires, minha mãe, a Rose, minha mãe é advogada também, né? Então, eu acho que essa base familiar aí nos dá um suporte e também a gente cresce vendo e sendo, né? E tendo como exemplo nossos pais. E quando eu era criança, a gente, como eu falei, não tinha internet, a TV era TV de tubo ainda, tinha que mexer na antena, então a gente não tinha aquelas distrações que a gente tem hoje, né? Hoje as crianças estão mais no computador. Então a gente brincava muito, né? Ia pra praia, meu pai sempre gostou de moto, então eu comecei a correr de moto também muito, muito pequeno, com 4 anos eu já ficava andando de moto, bicicleta no quintal do meu avô. Então, eu acho que as memórias mais marcantes, né, que a gente tem é que a gente sempre estava numa competição. Meu pai e minha mãe eram judocas, meu pai também é judoca e karateca, então sempre estávamos em competição. Depois eu comecei a competir motocross, né, outras coisas, e a gente sempre estava junto, né? Então eu acho que as memórias mais marcantes é que a gente quase todo final de semana era uma competição diferente, ou as pescarias, né? Meu pai até hoje adora pescar, então a gente sempre estava junto na natureza, no esporte. Que da hora. Seu pai pesca até hoje, então? Meu pai adora pescar. Que da hora. Lá em Peruíbe mesmo? Ele vai mais aqui em Itanhaém. Hoje ele estava pescando. Ontem ele estava pescando aqui no Rio. Quase toda semana ele está por aqui. Ele nem prefere pescar em Peruíbe. Vem pra cá. Ele já deixa o barco aqui. Então ele vem mais aqui. Ou às vezes vai lá no Guaraú também. E me fala um pouquinho aí do seu casamento aí, né? Como é que aí a esposa aqui, ó, apoiadora, a Kelly, que tá aqui com a gente, tem influenciado aí nessa sua trajetória profissional e pessoal? Você acredita que a esposa ajuda muito nessa questão de... É difícil, né? A gente trabalhar, né? E ainda seguir na política, né? Sem dúvida. Como é que é? Eu acho que você ter uma esposa, uma companheira que te acompanhe, te dê força, né, te apoie nos projetos, é de suma importância. Porque a gente já tem uma vida corrida, uma vida né, tensa. Como advogado, tem prazos, tem processos, alguns mais tensos do que outros. E se você não tem um suporte em casa, né, se tiver um companheiro que só reclama ou que não te apoia, eu acho que dificulta ainda mais a sua vida, né? Graças a Deus eu dei muito boa sorte de ter escolhido bem aqui minha companheira, minha esposa, né? E a Kelly me dá todo o suporte. Além do mais, ela é super estudada, né? Ela é bacharel em Direito, pedagoga, turismóloga. Então isso também, né, influencia, né? A gente tem que ter pessoas do nosso lado que tenham o mesmo, né, mesmo intuito de estudar, de crescer, de evoluir. E a filha Kiara é o fruto aí, né? Desse bom casamento, né? Sem dúvida. Uma grande fonte aí de inspiração aí pra vocês. Conta pra gente aí como é que é compartilhar esse momento aí de paternidade aí, que acredito que deve ter impactado aí a sua carreira e a sua vida também social e talvez também motivado aí pra política. Sem dúvida. A Kiara é o presente que Deus me deu aqui, né? Minha fonte de amor, né? Eu acho que tudo muda quando você tem um filho, né? Tinha minha sobrinha que cresceu comigo e a gente já tinha um amor enorme. Só que sempre falava, quando você tiver uma filha, você vai ver que é diferente. Tem um amor grande também, mas é algo inexplicável. Só, né, quem é pai, quando passa por isso, que você vai sentir a real proporção do que é esse amor, né? Você faz tudo pensando naquela criança, né, no crescimento dela. A gente já pensa no futuro, puxa, como vai ser na faculdade, como vai ser quando crescer. A gente vê algumas notícias na internet, eu vi lá, o Brasil, uma parte vai ficar inabitável em 50 anos. Eu falei, puxa, 50 anos a Kiara ainda vai estar, né, jovem lá com uns 40 e poucos, 50 anos, então como que vai ser? Então a gente já pensa em tudo, a gente já às vezes sofre até com antecedência, né? Ela ainda vai fazer 2 anos, só que minha vida é voltada para ela. E realmente influencia na tomada de decisão de ir para a política, né? Por quê? A gente quer uma cidade melhor para ela, a gente quer, né, que a cidade evolua, né, de uma forma que seja saudável e que ela possa crescer aqui e que ela não precise, né, claro, se ela quiser ir para outra cidade, tranquilo, mas não que seja necessário ir para outra cidade porque, puxa, em Peruíbe eu não consigo crescer profissionalmente, não tenho um trabalho. Então, que ela tenha essa possibilidade e seja livre para ficar, né? Ou se quiser conhecer o mundo todo, tranquilo também.
Peruíbe tem essa questão, né? A gente já pautou aqui com alguns outros políticos, né? De que Peruíbe, querendo ou não, falta aí muita coisa ainda para o jovem querer ficar na cidade. Mas seguindo aqui o nosso roteiro, né? Você falou bastante de esporte, né? Você aí é conhecido bastante por ser apaixonado aí pelo beach tênis, pelo futebol, né? A gente estava falando do futebol aqui antes, né? E dança de salão também, é isso? Você faz dança de salão? Eu dancei bastante, viu? Agora a gente tá mais devagar, mas eu gosto bastante também. Dançar um sertanejo. Sua equipe me passou aqui também até Airsoft, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma veia, né, já vem de família meio radical, né? Meu pai já corria de motocross, meus tios corriam de motocross e eu corro desde criança. Então, meu primeiro esporte aí de competição foi no motocross, né? Então, mas qualquer coisa que eu faça, eu quero competir. Eu tenho um espírito bem competitivo. E já vem de família, né? Minha mãe e meu pai sempre competiram, né? Jogos regionais, jogos abertos. Então, tudo que a gente entra, a gente gosta de participar, gosta de competir. E a gente não dá mole, não. É isso aí, pô. Mas como é que tu acha que essas atividades ajudam aí você a ter esse equilíbrio, assim, na questão da vida pessoal e profissional? Cara, o esporte em si, ele te dá, né, uma base. Eu falo pro pessoal que quem pratica esporte, compete, tem um controle emocional, né, muito forte. Porque a competição é tensa, né? Dentro da disputa é tensa. Então você evolui como pessoa, você evolui profissionalmente, porque aquilo lá te deixa fortalecido, né? E o esporte para mim é sensacional, porque é fonte de saúde. Hoje em dia já não, nas competições já não é com intuito profissional, mas a gente gosta bastante de estar competindo, né? Então o esporte sempre esteve presente na nossa vida, ainda está. Até semana retrasada, levei minha filha, tem 1 ano e 11 meses, para correr. Tem uma competição que chama Undokai, que é só para japoneses. E ela já foi lá, correu. Então a gente quer incentivar também as crianças, né, a família, porque a gente cresceu assim. Então eu acho que deu certo, a gente mantém a receita. Buscando saúde, né, e equilíbrio emocional, né, para essa nossa vida moderna, né? Exatamente. Bom, e aí eu vou entrar no assunto da política aqui, né, porque é o que tá, vamos dizer assim, na curiosidade da galera, né? Pô, Fernando Uraguchi, advogado. Vou te falar também, antes de perguntar, que meu pai, antes de falecer, ele era advogado. Foi oficial de justiça. Minha mãe trabalhou no fórum. Minha família toda é do direito. Só eu que segui no jornalismo. Só você que foi por caminho diferente. Total, diferente. Porque a família defendia bastante essa questão de faça concurso público, né? Eu fui um pouquinho mais na veia ali do empreendedorismo, com jornalismo. Mas a maioria dos clientes até que a gente tem na nossa empresa são advogados, né? A maioria, assim. E me dou muito bem com muitos, né, do segmento. Mas aí eu me pergunto, assim, né? Você como advogado hoje lá em Peruíbe, o que motivou, assim, de verdade a se lançar como pré-candidato em Peruíbe? O que mais... Foi algum descontentamento ou foi eu posso fazer melhor do que a atual, né? Os atuais, na verdade, vereadores que tem na cidade? Não é nenhuma questão de fazer melhor ou pior do que o outro, né? Eu acho que seria mais uma questão do que eu posso contribuir. Eu acho que se as pessoas, né, que têm uma qualificação, né, que gostam da cidade, ficarem, né, isentos, querendo ficar de fora desse cenário, você deixa de contribuir. E você abre margem para talvez alguém que não tenha a mesma capacitação, talvez o mesmo amor ou os mesmos projetos, né? Ou a mesma... né, o empenho, o ímpeto de fazer. E a gente sempre gostou de participar de projetos. E como diretor na UAB, né, que eu fui primeiro presidente de comissões, jovem advocacia, ensino jurídico, parceiro de esporte, direito do trabalho. Então a gente sempre estava engajado em comissões, em projetos, e a gente conseguia fazer. E a gente tinha lá, tem, né, a comissão de social,
né? Então os projetos sociais da OAB, fazer Dia das Crianças, Natal, então a gente, né, campanha do agasalho, arrecadação de alimentos, então a gente sempre trabalhou nesse intuito. E pela OAB a gente também recebe demandas que fazem, né, parte do município, e às vezes a gente não tem a condição de atender a todos, né? A gente atende atende o Lucas, atende o outro que vem procurar o advogado, judicializa e resolve. Contudo, a gente não consegue atender a todos, né, de uma forma ampla. E aí foi aí que eu falei, pô, como vereador no legislativo, a gente tem uma capacidade, uma possibilidade muito maior de fazer um projeto que atenda a toda a população, um grupo maior da população, e isso que me motivou, fazer algo que abranja mais pessoas. Maravilha, maravilha. Você é engajado, então, em projetos sociais já, querendo ou não, né? E aí, quais são as principais mudanças que você gostaria de promover na cidade, nessa situação hoje que você tem como pré-candidato? E caso seja eleito, o que dá para fazer, então? Cara, a cidade... não existe cidade pronta. Toda cidade tem evolução, tem que ser melhorada. A gente tem muitos pontos que precisam ser melhorados, como qualquer outra cidade, né? Como comunicação, iluminação, projetos, como uma pauta que eu abracei, que vieram me procurar antes e até me deu um empurrão para mim, né, me candidatar, me propor a ser um pré-candidato, que foi a questão dos autistas. Vieram algumas mães me procurar pela OAB. Eu falei, dá para fazer isso, mas pelo grupo todo, como que a gente vai fazer? Então, é uma das pautas que a gente abraçou, né? Porque é uma questão, né, de educação, de saúde. A gente precisa ter projetos voltados para essas pessoas. Semana retrasada, fui até Taboão da Serra conversar com o vereador lá, Ronaldo Nish, o vereador dos autistas. Já é o quarto mandato dele. E ele tem muitos projetos lá, projetos de lei já implementados. E aí a gente pega essa experiência já testada, consolidada, para trazer para cá. A gente tem que buscar, né? Acho que a gente tem que pegar ideias, né? Como tem aquele ditado, nada se cria, tudo que se copia. Mas a gente tem que pegar já realmente... Já está validado, né? Já está validado, funcionando, né? Então a gente pega essa experiência, traz para cá. Eu acho que isso é importante, né? Claro que a questão dos autistas é uma questão delicada em qualquer lugar, né? Não tem nenhum lugar que esteja 100%, mas alguns já estão mais avançados. Eu acho que a gente tem que trazer isso para cá, né? Outra questão dos professores, servidores públicos, né? A gente precisa ter um acompanhamento também com eles, né? Porque eles sofrem da mesma maneira que os alunos, que as crianças. Então a gente tem que ter essa visão para os profissionais também. E Fernando, como é que essa experiência sua, então, como advogado e professor, dá para contribuir nessa abordagem na política? Cara, como advogado e professor, a gente acumula uma bagagem muito grande de conhecimento. E, querendo ou não, o legislativo está intrinsecamente ligado ao direito, né? É a casa de leis, onde você vai legislar, vai interpretar as leis, vai fazer ela funcionar, vai fazer a fiscalização. Então, o direito te ensina a interpretar, te ensina a pôr em prática as leis. Então, ele é totalmente ligado. Então, o direito é 100% ligado ao legislativo. Até porque o legislativo ele faz as leis e o advogado tem que ir lá para fazer com que elas funcionem. Então, é de suma importância esse conhecimento, porque você eleva a discussão, né? Então, quando você tem uma discussão mais complexa, como que você vai fazer se você não tiver um conhecimento também mais técnico, né? Então, isso aí vai contribuir 100% aí com o poder legislativo, com o que a gente pode contribuir com a cidade. E como você falou, né? Você foi diretor da OAB em Peruíbe. Esteve envolvido aí em diversas iniciativas, né, para modernizar até o sistema jurídico local. Queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, como é que você modernizou essa questão e como que essa experiência ajudará você como vereador. Eu estou agora licenciado, afastado, né, da diretoria da OAB, sou secretário adjunto lá, junto com, até mandar um abraço aqui para os outros diretores, Dr. Hélio, Dr. Valquir, Dra. Lília, Maria Alice.
Porque, assim, na diretoria da OAB, você visa, né, o bem dos advogados, o bem aí da questão jurídica, né, dos processos. Então temos uma relação, tem que ter uma relação próxima com o tribunal, com o fórum, os juízes, né? Então a gente tem que ter alguns debates lá dentro, né? Então essa conversa com o tribunal é de suma importância. A gente fez um projeto, né? A gente colaborou com a transformação dos processos físicos em digitais. Então fez um mutirão, muitos advogados contribuíram com isso, então ficou meses lá, todo mundo lá tirando foto, digitalizando os processos. Isso ganha, né, em velocidade nos processos, ganha em velocidade de prestação jurisdicional para as pessoas, porque um processo rápido, né, atende aí o fim dela. Processo demorado, como era o caso dos físicos, que demorava mais até, né? Tinha muito processo físico ainda? Muito. Ainda tem, né? Ainda temos alguns processos físicos lá. E não tem jeito, com a transformação de casa você faz, porque fica tudo digital, então o processo vira eletrônico. Tem uma senha, né, de acesso, não é isso? Tem a senha de acesso para as partes, né? O advogado entra pelo próprio token, então fica muito mais tranquilo. Então digitalizado ficou muito melhor, né? Isso aí foi obra sua em questão de diretoria ali da OAB, em falar, vamos digitalizar isso aqui, foi isso? Não, na verdade já vem, né, tribunal, essa questão de digitalização. A gente pode particularmente digitalizar os nossos próprios processos também, já fiz alguns, dá um trabalho danado, mas essa aí é uma questão, né, institucional mesmo, em conjunto com o tribunal. Então a gente conseguiu ir lá. Tinha que fazer, né? Tinha que fazer, assim, para contribuir com a velocidade, né? E realmente os tribunais não têm servidores suficientes para desprender para poder fazer isso. Então essa parceria que foi feita foi essencial para que isso pudesse ocorrer. Me fala aí, quais são os desafios que você prevê enfrentar durante essa campanha, né? E como que você pretende aí superá-los? Porque é a sua primeira campanha, né? É a primeira. Na verdade, a única campanha que eu participei foi para a OAB, né? Apoiando o atual presidente, então foi a única que a gente participou. Para, né, o legislativo, o executivo, a gente nunca tinha participado. Essa vai ser a nossa primeira experiência, a não ser acompanhando a minha avó, né, mas era um pouco mais distante. Eu acho que o desafio maior é colocar na cabeça das pessoas, né, que nem todo político é igual, nem todo mundo que entra na política é igual, porque eu acho que criou-se uma imagem do político que é ruim, que o político só quer roubar, que só quer proveito próprio. Não é verdade, né? Se a gente pensar desse jeito, eu acho que aí sim a gente abre o caminho só para essas pessoas, que é uma grande minoria, né? E os bons, os qualificados, as pessoas que querem fazer alguma coisa, eles falam assim, eu não vou porque senão vão me taxar de corrupto, vão me taxar de pessoa má, né? Então eu acho que esse é o maior desafio. E com o nosso histórico, né, nossa família, com o nosso trabalho que a gente já desenvolve, a gente consegue mudar, né, esse pensamento. Tenho muitos amigos, né, muitos conhecidos que falam assim, eu não ia votar em ninguém, né? Mas como você vai? Eu vou também. Vou apostar em você, que eu te conheço desde criança, né? A gente tem esse carinho e esse contato. Eu acho que o maior desafio realmente é atingir as pessoas, né, tocar as pessoas, para que elas abracem aí a causa, abracem aí o projeto e que ele seja bem sucedido. É bacana você falar isso, porque realmente a mentalidade do nosso povo brasileiro, assim, em geral, pra que isso? Você tá bem lá com sua advocacia, você tá bem, já tá fazendo a sua parte, mas querendo ou não, você sentiu que dá pra fazer mais. E aí você falou, não, por que não? Não tô, né, descriminalizado para poder ser um pré-candidato. E já tem aí 38 anos de Peruíbe, né? 38 anos, a gente conhece Peruíbe aí de cabo a rabo, né? A gente conhece tudo, participou de muitas coisas em todos os bairros, então acho que isso nos dá qualificação, né, para atuar. Bom, e aí, pelo que eu tô sabendo, sua campanha aí é baseada em princípios de transparência, justiça, desenvolvimento aí sustentável. E aí, pode detalhar algumas propostas assim mais específicas que você tem para promover
esses princípios e gestão pública para poder melhorar a cidade de Peruíbe? Sim, sem dúvida. Eu acho que essas pautas são, assim, deveriam ser talvez a base de todos, né? Eu acho que é essencial que tenha essa transparência. Por quê? Você está trabalhando para o povo, né? Trabalhando para a coletividade. Então você não pode ter algo que seja obscuro, que a pessoa não tenha acesso. Então a gente tem que abrir esse acesso, né? Então, para licitações, projetos. Temos muitos projetos muito bons na cidade que às vezes a pessoa nem tem conhecimento, nem sabe, né? E aí acha que não existe. Então a gente precisa aumentar, né, a entrega dessa informação. A gente precisa, né, aumentar aí o poder de acesso da pessoa a todos os projetos de lei, o que é discutido, né? Fazer formas com que a população participe das sessões da Câmara. Por quê? Depois que votou lá, não adianta ficar reclamando. Você tem que participar, você tem que estar perto. Então, nossos projetos, né, que a gente quer implementar, criar formas de que a população participe das decisões minhas, no caso, né, ser eleito. Por quê? Vai ter lá a pauta que vai ser julgada e a gente quer lá colocar uma enquete, colocar uma forma que a pessoa coloque a opinião, discuta junto com o vereador. Por quê? A decisão do vereador vai impactar a todos, né? Então, nada mais justo do que todos participem dessa discussão, né? Aí, a outra questão do desenvolvimento sustentável. Peruíbe, a cidade, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, a cidade mais bonita do litoral, né? A gente tem o mar, a gente tem os rios, as cachoeiras. Então, a gente tem aí uma riqueza natural muito grande. Então, a gente também tem aquela questão de não estragar isso, né? A gente tem que ter um desenvolvimento que não atrapalhe a nossa questão natural, a natureza que a gente tem. Então, a gente tem que investir em turismo, né? Fazer com que o turismo cresça de uma forma que traga um turista de qualidade, aquele turista que não vai depredar a natureza, aquele turista que vai investir na nossa cidade. Então a gente tem, né, formas, projetos que podem trazer esse turismo, porque ele vai fazer rodar a economia dos hotéis, restaurantes, vai comprar ali na feirinha, vai comprar no comércio local. Esse turista que a gente quer, aquele turista que vem para curtir a cidade de uma forma saudável. Hoje a nossa cidade tá precisando aí de um pouquinho mais de qualificação no turismo receptivo. Eu já falei aqui que precisa de mais comunicação, até visual, né? Debati até com um pré-candidato que é muito conhecido lá no Guaraú, o Fernando do Guaraú. Sim, meu xará. Falei pra ele, tá faltando uma placa aqui na rotatória informando onde que tem as cachoeiras, as praias. Uma placa. Ele falou, não, tudo é muito difícil e tal. Eu falei, não, não pode ser assim, tem que ter mais empreendedorismo, tem que ter... Uma placa é uma placa, dá pra gente resolver com uma placa, assim, porque muita gente chega lá e não sabe. Exatamente. Vai direto pra praia porque nem sabe que tem cachoeira. Sim. E também a gente tem que fomentar, né, as parcerias com a privada e pública. Porque, né, o privado, ele tem aquela questão da agilidade, da dinâmica muito mais forte do que o público. O público tem que seguir toda a legislação, realmente é moroso. E você tendo uma parceria público-privada, você agiliza isso, você potencializa isso e também não onera os cofres públicos, né? O privado vai investir ali, vai fazer a propaganda dele e vai entregar aí o que a cidade precisa. E o outro ponto que você falou também é a justiça social, né? Que você falou que é uma das pautas. A gente quer lutar com isso, como eu falei, dos autistas, né? A questão dos deficientes, dos idosos. Amanhã até mandar um abraço para o Atílio e a Lúcia, eles vão lá no escritório. O Atílio é cadeirante, a gente vai discutir algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, essa questão da justiça social é muito importante, porque às vezes aquela pessoa que mais precisa, que tem mais dificuldade, é aquela que às vezes a gente não olha, não vê. Não enxerga, né? Exatamente. Não dá uma certa prioridade, né? Exatamente, né? Então a gente precisa ter aí uma acessibilidade maior,
né? Tem aquela questão do acesso às praias. Tem uma amiga nossa que pediu isso, né? Um acesso às praias para o cadeirante. Como é que ele vai descer na areia, se é uma mureta, é escada. Então a gente precisa ver com outros olhos, né? Então toda a pauta que é trazida para a gente tá se debruçando e pensando em projetos para atender a todo mundo. Não, e como advogado você sabe bem como seguir o caminho ali das leis, né, para isso, né? Mas como que você conseguiria atender aí, representar os interesses da população de Peruíbe e garantir que essas políticas públicas atendam a essas necessidades locais? Como é que dá para atender a todos? Porque eu mesmo já conversei com muitos vereadores e muitos acabam tipo, não dá para atender todo mundo, a gente faz requerimento, aí é com o executivo. Como que sair dessa narrativa de não dá porque a política é assim, não dá, é burocrático? Como que a gente consegue resolver as coisas assim, que nem você falou, tem leis hoje, né, para acesso aos deficientes, né? Só que muitas cidades não cumprem, a gente sabe, né? E como que dá para trabalhar isso e representar de fato a população? Isso é uma boa questão, né? Porque realmente é burocrático e é dificultoso, demora. Só que eu acho que uma atuação incisiva, né? Você tem que ter o punho firme, porque assim, muitas vezes você não quer se indispor, né? Mas como advogados, a gente tem já esse viés de não importa, né? É amigo do outro lado, mas a gente precisa estar fazendo o que é bom para o nosso constituinte. Então, a mesma coisa será, né, como vereador. Você tem que ter uma atuação firme, né? Claro, sempre pautado na lei, né? Então, o direito nos dá um conhecimento para fazer aquilo lá funcionar, né? Então, quando você vai fazer uma lei, a gente vai ter que ver, é possível, né? Tá dentro da lei, isso aqui é constitucional, você pode, né, criar algo dessa forma. Então, eu acho que a atuação, né, legislativa do vereador tem que ser pautada na técnica, né, para você conseguir fazer algo que seja executável, né? E você tem que ter o conhecimento até para fazer a fiscalização e a cobrança, né? Porque às vezes lei tem de muitas, tem milhares, né? Às vezes é até difícil de você criar uma lei nova, porque quase tudo que você tem hoje em dia já foi criado, já né? existe uma lei, né? Eu acho que o mais difícil, talvez, né, que é fazer ela ser cumprida, né? Existem os mecanismos de cobrança disso, né? Até porque a gente tem no direito constitucional que são os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E um se submete ao outro, né? E aí os freios e contrapesos, um limita a atuação do outro para que nenhum tenha o poder ali exacerbado, o poder ilimitado. Então, o legislativo tem a sua função e ele vai ter que cobrar lá, né? Então, eu acho que essa técnica ali, né, esse mais firme, vai ser essencial. E Fernando, você tem algum projeto ou iniciativa específica que você pretende priorizar se for eleito? Eu tô conversando com muitas pessoas e a gente tem muitos amigos, né, que dão muitas ideias muito boas. Todas elas estão sendo guardadas com bastante carinho aqui. A gente já está fazendo os projetos. Inicialmente, seria uma revisão da legislação já existente, né? A gente tem muita legislação muito antiga que já não funciona ou não necessita mais. A gente vai fazer uma análise para revogação geral, até para aumentar a transparência das leis municipais, porque o município, eu quero entrar na internet para ver as leis do município. Você tem lá milhares de páginas com um monte de leis antigas que estão em vigor e que não servem para nada. Então a gente vai fazer uma reanálise disso aí, fazer uma revogação em massa de leis que já não surtem efeito, já não tem necessidade, e a gente já está projetando questões dos autistas, como eu falei, né? A gente tem um projeto que eu peguei do Ronaldo Anish lá de Taboão, que é o esporte para os autistas na escola. Então seria um dia focado naquela criança, né? Projetos, né, de trazer o atendimento para essas crianças, né? Analisar a questão do AT nas escolas, né? O acompanhante terapêutico. A gente tem que ter
projetos. E a gente vai focar bastante, né, nessa questão do servidor, da educação, da saúde e nas crianças, né? E também no deficiente, no idoso. A gente, como advogado, a gente tem muito esse viés, né, direitos humanos, e o viés também de cuidar daqueles que talvez ficam mais esquecidos aí pelo restante da sociedade. E nesse período aí de pré-campanha, me diz aí, qual que é a maneira que você pretende aí se conectar com a comunidade e levantar aí mais problemáticas e preocupações da população? A gente está tendo um contato bastante próximo, né? A gente está tentando fazer visitas, como eu falei, amanhã o Atília e a Lúcia vão lá no escritório lá conversar comigo, trazer ideias, a gente debater sobre isso. A gente está também nessa pré-campanha fazendo um trabalho bastante forte na rede social, né? Instagram, Facebook. Então a gente está tentando mostrar para as pessoas aí, né, qual a nossa qualificação, os nossos projetos, o que a gente vê para o futuro da cidade. Eu acho que isso é importante, né? Tanto agora, nessa pré-campanha, na campanha, e também depois, se Deus quiser eleito, também fazer esse trabalho. Porque eu acho que a informação tem que ser entregue, tem que ser levada para as pessoas terem conhecimento, né? Não adianta eu criar alguma coisa e a pessoa nem saber que ela tem direito àquilo. Total. Né? Acho que tem que ser entregue, e aí entra na questão da transparência, né? A publicidade. A gente tem que ter esse trabalho forte também. E qual que é aí a sua visão para o futuro aí de Peruíbe? Como que você acredita que seu trabalho como vereador, né, se eleito, poderá contribuir para essa visão aí de uma Peruíbe melhor? Cara, eu vejo Peruíbe só crescendo. Porque Peruíbe, como eu falei antes, é uma cidade maravilhosa. Tem as belezas naturais mais exuberantes aqui do nosso litoral, né? Nenhuma outra cidade tem o que a gente tem aqui. Então, isso só nos dá benefícios. Eu acho que a gente tendo projetos bem implementados, projetos bem criados, né? E fazer uma fiscalização, uma cobrança disso, que isso seja realmente efetivado, Peruíbe só tem a crescer, né? E de uma forma sustentável, né? De uma forma também regrada, né? Não adianta você crescer de uma forma desordenada, que aí você vai trazer poluição, você vai trazer né, zonas também, pessoas vão vir de fora tentando esse emprego aqui, talvez, e fazendo um crescimento desordenado. E a gente tem uma área muito grande de floresta, área de APP, de proteção. Então a gente tem que tomar esse cuidado no crescimento, né? E a outra questão também, até a verticalização da cidade, a gente tem que ter um olhar bastante aí... O que você acha disso? Cara, eu tenho uma visão assim, que próximo à praia, de jeito nenhum, pra mim, tá? Por quê? Você vai fecha toda ali aquela questão da orla, né? A gente pega como exemplo Santos. Claro, poxa, vai aumentar a arrecadação, vai aumentar talvez população, investimento, com certeza. Mas, né? E a questão do DNA da cidade, que é uma cidade bonita, uma cidade mais tranquila, né? Talvez a gente perca a única essa que questão. sobrou, né? A única que sobrou nesse sentido, né? De não ter prédio na orla da praia. Exatamente, né? A gente só tem o nosso prédio redondo que virou um cartão postal da cidade. Eu acho que esse crescimento não seria interessante, do meu ponto de vista, né? Contudo, né, em áreas mais afastadas do mar, talvez, isso é legal, né? Gera aí mais emprego, gera um crescimento, só que aí você vai ter um crescimento mais ordenado, mais organizado. E tem gente aqui falando aqui, né, comentando. Vou comentar aqui, tá? Adenilson Alves Pereira. Dr. Fernando Uraguchi está preparado para ser um dos nossos representantes do Legislativo. Faz parte aí do grupo? Faz. Seu Adenilson? Meu sogro. Ah, que legal. E muita gente aqui comentando, boa noite. Estamos assistindo. Giovana Benock. Aires Uraguchi é o seu pai. Adenilson é o sogro, então. É o sogro. Que legal. Rose Uraguchi comentando. Que legal. O pessoal participando aqui do nosso Topcast. A família toda participando junto. Hoje como te falei, né? Um amigo aí, o Mió, né? O
Álvaro Matsuda, conhecido como Mio, ele falou, pô, Fernando, cara 10. Fico feliz que ele esteja pré-candidato. Que bacana. Ele E o Mio também já foi, né? Já foi, já sentiu, já. Sabe como é que é. Essa questão, porque eu gosto de comentar aqui, né, que não é fácil ser candidato. Eu mesmo era até um pré-candidato e não desisti, porque ou tocava ali o empreendedorismo, tocava os negócios. Aqui mesmo nem sei se você ia poder continuar. E eu gosto muito de estar aqui com o pessoal da Top. E é complicado você ficar ali 2, 3 meses sendo uma figura pública. Sim. E tendo uma carreira, muitas vezes, a maioria dos candidatos tem uma carreira profissional, que nem você, né, advogado. Tem que se abster, né? Sim. Tem que se isentar disso e entrar num ramo ali que a galera, a maioria, falava, pra quê? Não vale a pena. Sim. Muitos amigos ficam com medo, né? Sim. De você se vender para um sistema que a maioria fala que é corrupto. Sim. Como que você lida com isso, Fernando? Você que, pra mim aqui agora, parece-me uma pessoa com muita credibilidade, uma pessoa honesta, uma pessoa com um propósito positivo, que tem ideias, inteligente, que dá para fazer diferente. Como que você vai convencer aí o seu eleitorado agora a mudar essa percepção de que Peruíbe dá para ter um pré-candidato melhor? Não, e essa é uma questão que, quando eu falei para os amigos, eles falaram assim, por quê? Por que você vai entrar nisso? Por que você vai fazer isso? E eu falei assim, pô, como eu te falei, se, né, a gente que gosta da cidade, a gente ama a cidade, nasceu aqui, tem uma qualificação, tem como contribuir, a gente ficar de fora desse cenário, a gente abre a porta para quem talvez não tenha uma capacidade, talvez não tenha uma qualificação e talvez até nem goste da cidade como a gente gosta, né? Às vezes é só uma questão ali, né, mais de interesse. Então a gente tem sim, né? O pessoal que gosta da cidade, que tem uma qualificação, tem que se expor, né? A gente vai se expor aqui, a gente tem, né, que contribuir, mesmo que tenha os seus ônus, né, nessa questão, né, que são vários, mas a gente precisa, tá? A gente tem que dar essa contribuição. Eu acho que todo mundo tem que contribuir com a melhoria da cidade, né? Que não, se não for como, né, agora um pré-candidato, um candidato, um vereador, tem que contribuir de alguma forma, né? Eu acho que assim a gente cresce, né? Então a gente contribuía quanto OAB, né, lá atuando pela OAB, seja comissão, seja na diretoria, que agora eu estou afastado, a gente contribuía. E agora, né, na minha visão, a gente consegue contribuir, conseguirá, né, se eleito, contribuir muito mais. A questão dos autistas eu me interessei muito, cara, porque a gente já entrevistou alguns políticos aqui, ninguém fala sobre os autistas. Ninguém fala dessa questão dos deficientes físicos. Você tá levando uma pauta, querendo ou não, diferenciada ali, porque muitos não falam. Inclusive, falando do Mio, a esposa dele, a Miss Lane, tem filhos autistas, né? E ela me cobra muito isso, como jornalista, assim, tipo, tem que falar mais disso e tal. Fico feliz de você estar falando sobre essa questão, né? Você tem algum parente na família que tem esse... Não, eu tenho amigos que têm filhos autistas, né? Então aí a gente consegue ver um pouco, na verdade, né? A gente estando de fora, a gente consegue ver um pouco do que passa essas pessoas. E aí, como eu te falei, como advogado, a gente sempre tem uma visão de tentar resolver o problema de alguém, né? Ver essa questão das pessoas que passam alguma dificuldade. Então aí nessa questão aí que a gente entrou nessa, né? Tem a questão também dos idosos que a gente pauta bastante, aí já vem de uma questão cultural também, porque o japonês tem aquela cultura, né, de respeito aos antepassados, respeito aos mais velhos, então a gente traz esse carinho também com os idosos, né? Então a gente também quer ver essa pauta, porque Peruíbe é a cidade da eterna juventude, tá cheio de aposentados, então a gente tem muita pessoa, né, aposentada, muitos idosos, e até a questão do saindo agora o hospital, a gente vai ter ainda mais, porque alguns não queriam, não vinham para Peruíbe com medo, né? Ah, e se eu passar mal, não tem hospital.
tendo o hospital aí, a gente também vai ficar muito mais tranquilo e também esse público vai vir muito mais para cá. Tem muito aposentado em Peruíbe. Tem bastante. Bastante, bastante. Não, muita gente decide, né, se aposentar em Peruíbe, né, ter uma qualidade de vida maior. Sim. Querendo ou não, mesmo sem hospital, a saúde de Peruíbe tem as suas questões, mas eu mesmo tô há 10 anos em Peruíbe, parece que o ar de lá tem uma coisa boa, né? É maravilhoso, É difícil né? ficar doente em Peruíbe. É difícil, é verdade. Só se precisa muito. Você tem alguma questão que eu não falei ou algum tema que a gente não pautou no nosso roteiro? Acho que a gente abordou bastante coisa, né? Foi o roteiro aí foi bem completo. Eu acho que essa questão, né, da qualificação, né, eu acho que do histórico que a gente tem. Eu nem te falei, eu sou formado também em processos gerenciais, né? Eu trabalhava na loja com meus pais também, então eu tenho essa veia empreendedora, né? Por isso que eu falo muito da questão privada, político-privada, né? Eu acho que isso tem a contribuir muito com qualquer cidade, qualquer local, né? Porque tendo um investimento privado, claro que ele tem o interesse dele na propaganda, né? Numa projeção da marca, só que também ele vai contribuir com a cidade, né? Acho que tanto em questões de infraestrutura da cidade, como investimento também no esporte, né? Patrocínios. Eu acho que a questão dos atletas do município também tem que ser observada, né? E aí uma parceria público-privada pode, né, nos ajudar nisso, porque a gente tem atletas de alto nível na nossa cidade. No judô, no karatê, futebol, beach tênis, que agora é o esporte que eu pratico. Então a gente tem que ter esse investimento, porque nem todos têm a capacidade financeira de se bancar, né? Então a gente precisa ter isso aí, porque é uma questão aí que vai levar o nome da cidade para outros lugares, né? A gente tem a Beatriz, tá nas Olimpíadas, né? Sim, no judô. Total. Então a gente tem aí muitos atletas, eu acho que tem que ser olhado isso, visto com bons olhos, né? Ou com melhores olhos aí pra gente ter um investimento bom nisso. Hoje acho assim que alguns vereadores, são poucos aí, posso até citar aí o Rodrigo Silva, que estão mais engajados aí no esporte, assim, sabe? Mas é uma minoria, assim, são 15, né? Sim. E eu vejo mais o Rodrigo ali focado no surf, né? Mas que nem você falou, beach tênis, não tem nem vereador hoje apoiando beach tênis. Hoje em dia não tem. E esporte é uma questão... se modernizou, né? Tanto é que tem negócios hoje lá em Peruíbe, né? Tem quadras, né, particulares. Sim. De beach tênis. Sim. Né? E a galera paga, né, para poder jogar. Sim. E é uma questão que gera emprego, né? Gera renda, gera arrecadação para o município e saúde, né? Quem faz esporte tem uma saúde melhor, não fica doente tão fácil, né? Verdade. Então você tem aí muitos benefícios. Maravilha, Fernando. Pô, gostou do nosso Topcast? Porque ó, se você olhar agora aqui no relógio, são 5:08, hein? Eu acho que passa rápido, né? Passa voando, né? E ainda mais quando é bom, né? O programa é bom. O programa é bom. Bem apresentado. Gratidão. Aí, passa rapidinho. A gente aqui adora entrevistar pessoas novas, personalidades aí da nossa região, de Itanhaém, de Peruíbe, de Mongaguá. Lembrando aí, você que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal da Top Litoral. Estamos aqui no Topcast entrevistando o Dr. Fernando Uraguchi, pré-candidato a vereador em Peruíbe. Ele que tem um perfil com muita credibilidade na cidade e tem uma proposta, né, primeira vez, pré-campanha, mas de fazer muita coisa diferente. Deixa pra gente aqui então, Fernando, as suas considerações finais. Fica à vontade, o podcast é seu. Ô Lucas, queria agradecer, tá, o convite, né, o espaço, aí o bate-papo foi super tranquilo, super leve, super gostoso aqui. Agradecer de verdade aí você levar esse conhecimento, né, levar essa divulgação aí para as pessoas e, né, sei que estamos aí à disposição também, se vocês precisarem, e falar que a gente ama Peruíbe, né, tem tudo aí para contribuir de todas as formas. Representando então uma família de imigrantes japoneses? Meu bisavô veio, né, do Japão,
e se instalou aqui na região, né? Vale do Ribeira. Depois, quando Peruíbe foi emancipada, meu avô veio para cá com toda a família. E aí, comerciante desde sempre, né? Eles vieram de Pedro de Toledo. E aí, até hoje, estamos instalados Certeza aqui. que seu bisavô conheceu o Registro, então. Certeza, minha avó era de Registro. Olha que legal. A gente estava comentando aqui, né, que tem muitos imigrantes japoneses em Registro. Eu já morei lá, já falei aqui no Topcast. E o Fernando aí tem uma ancestralidade de pessoas aí, de familiares, bisavós aí que moraram em Registro, Pedro de Toledo, foi descendo, né? Sim. Até chegar em Peruíbe. Nossa família tá espalhada aqui no Vale do Ribeira. Tem Juquiá, tem Miracatu, Pedro de Toledo, Itariri, tem todo lugar aí. E que carrega o nome Uraguchi. Uraguchi. Aí tem o pessoal que lá de Ribeirão Preto também tem. Então a gente tá espalhado. E todo Uraguchi que existe aí é da nossa família. Que legal, que legal. Gente, esse aqui é o Fernando Uraguchi, advogado, diretor aí da OAB, mas por enquanto licenciado, porque está na pré-campanha como pré-candidato a vereador em Peruíbe. Logo, logo vai começar as eleições, aí vai ser oficializado aí a candidatura. É isso aí. Desejo sorte, desejo prosperidade, desejo que você aí consiga alcançar aí, né, todos os desafios. Obrigado. Como eu falei, não vai ser fácil aí. Não. Tem muitos candidatos, né? Sim. Parece que aumentou agora, né? Tem uma quantidade grande aí, muitos candidatos, né? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas a gente tá com uma esperança boa aí, uma boa visão aí pro futuro, para as eleições. É isso aí, desejo sucesso. Estamos encerrando aqui o nosso Topcast. Agradeço a audiência de vocês por todo aí o nosso apoio, aos nossos patrocinadores. Muito obrigado pela entrevista, Fernando. Obrigado. Tamo junto. E é isso, pessoal. Encerrando. Fiquem com a próxima entrevista, com o próximo Topcast. Um forte abraço. Saudades aí de todos. Tamo juntão. É isso. Encerrando aí o nosso Topcast. Valeu.